Olá a todos, o propósito desse vídeo é explicar a desassociação. Eu peço para que você assista esse vídeo até o final, a fim de que você entenda corretamente esse procedimento bíblico que é aplicado pelas testemunhas de Jeová. A primeira questão a ser tratada aqui é quanto se a desassociação é bíblica ou não. Muitos dizem que a desassociação é uma invenção das testemunhas de Jeová e que Jesus era amigo de prostitutas e outras pessoas imorais e que as testemunhas de Jeová são cruéis. Mas será que os protestantes, que são os maiores críticos das testemunhas de Jeová nesse assunto, conhecem o que os teólogos protestantes dizem sobre a desassociação? O que diz a literatura protestante sobre isso? Então eu vou ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, e depois eu vou citar o que os eruditos protestantes dizem sobre essa passagem. A passagem diz: Eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Nem sequer comam com tal homem. Pois o que eu tenho a ver com o julgamento dos de fora? Não são vocês que julgam os de dentro, ao passo que Deus julga os de fora? Removam do meio de vocês a pessoa má. Então vemos aqui que a Bíblia nos ensina que pessoas que agem de um modo incompatível com o verdadeiro cristianismo que proferem seguir devem ser removidas ou expulsas da igreja ou congregação. Muitos tentam achar brechas nessa ordem apostólica tão clara, mas para resolver de vez o assunto, eu vou apresentar aqui a vocês o que os eruditos protestantes comentam sobre essa ordem apostólica. O erudito John Gill, da Igreja Batista, explicou sobre essa passagem, abre aspas, os excomungados ou desassociados não deviam apenas ser removidos de sua sociedade religiosa ou da comunicação com a igreja e impedidos de se sentarem juntos para comer à mesa do Senhor ou em seus banquetes fraternais. Preste atenção agora, mas também lhes deviam ser negadas a conversa civil e a intimidade com eles. Fecha aspas. John Gill adiciona que tal procedimento servia para envergonhar tais ofensores e levá-los ao arrependimento. Vemos que John Gill, erudito da Igreja Batista, afirma que a desassociação envolve não conversar, nem mesmo fora da igreja, com aquele que foi excomungado. As testemunhas de Jeová, diferente dos protestantes, aplicam aquilo que a teologia protestante ensina quanto à desassociação. Adam Clarke, erudito bíblico e teólogo protestante renomado, explicou que os cristãos não deviam, abre aspas, ter nenhuma comunicação com tal pessoa, nem em coisas sagradas, nem em civis, fecha aspas. Ou seja, Adam Clarke, teólogo protestante, ensina basicamente a mesma coisa que as testemunhas de Jeová ensinam e praticam quanto à desassociação. Albert Barnes, teólogo protestante também, explicou algo similar. Abre aspas, esta completa separação e afastamento de toda a comunicação eram necessários nesses tempos para proteger a igreja de escândalo e dos relatos injuriosos que circulavam. Fecha aspas. Então, Albert Barnes, teólogo protestante, também ensina que a desassociação deve ocorrer conforme as testemunhas de Jeová praticam, com completa separação e afastamento de toda a comunicação com o excomungado ou desassociado. Norman Champlin, famoso erudito protestante, explicou que a desassociação requer o término, abre aspas, de qualquer associação social com tal pessoa, como tomar uma refeição com ela, em sua residência, e nem seja tal pessoa convidada para tal coisa na residência de algum crente. Isso segue os passos da exclusão entre os judeus, a qual não envolvia somente a sinagoga, mas também cobria as situações sociais. Fecha aspas. Quem disse isso foi Norman Champlin, erudito protestante. Champlin acrescenta que a desassociação, abre aspas, serve para mostrar ao pecador que a igreja está profundamente preocupada com a questão, fecha aspas, e que o pecado em questão exige medidas drásticas nas palavras de Champlin, e que o crente deve compreender que isso visa ao seu próprio bem. Champlin ainda adiciona, uma disciplina severa pode produzir o bom efeito de fazer o crente errado voltar ao bom senso e, finalmente,
ao arrependimento autêntico. Preste atenção à expressão que Champlin usou: disciplina severa. Agora veja que são os eruditos protestantes que estão falando isso. Já bastam essas citações ou vocês ainda querem mais? João Calvino, um dos fundadores, por assim dizer, do protestantismo, ensinou, abre aspas, nenhum crente deve receber o desassociado em termos de intimidade com ele. Caso contrário, a autoridade da igreja seria desprezada. Se cada indivíduo tivesse a liberdade de admitir à sua mesa aqueles que foram excluídos da mesa do Senhor. Participar de comida aqui significa viver juntos ou associar-se às refeições. O que Paulo quer dizer é que, na medida em que está ao nosso alcance, devemos evitar a associação com aqueles com quem a igreja cortou sua comunhão. Fecha aspas. Quem disse isso foi João Calvino, um dos pais do protestantismo. Matthew Henry, teólogo anglicano, explicou, abre aspas, aqui o apóstolo os aconselha a evitar a companhia e a conversa com os que são escandalosos. Os cristãos deveriam evitar toda a familiaridade com ele, ou seja, com o desassociado. Eles não deveriam ter comércio com ele, mas, para que pudessem envergonhá-lo e levá-lo ao arrependimento, deveriam negá-lo e evitá-lo. Quem está dizendo isso é Matthew Henry, teólogo anglicano. Note que os cristãos devem evitar a conversa familiar com companheiros cristãos que são notoriamente maus e sob censura justa por suas práticas flagrantes, a qual traz desgraça sobre o nome cristão. Fecha aspas. Joseph Benson, teólogo protestante, afirmou sobre a igreja em relação ao desassociado. Abre aspas. Não deve ter contato ou comunhão com ele de qualquer espécie. Atente à expressão de qualquer espécie. Quem disse isso foi Joseph Benson, teólogo protestante. Um curso semelhante é ordenado por João em 2 de João, capítulo 1, versículos 10 e 11. Isso se refere ao contato da vida comum e não particularmente à comunhão, no caso aqui a mesa do Senhor. O verdadeiro cristão deveria renegar completamente essa pessoa e não fazer nada que parecesse implicar que a considerava um irmão cristão. Veremos aqui que a regra era muito mais rigorosa em relação a alguém que professava ser cristão do que aqueles que eram conhecidos e reconhecidos como pagãos. Fecha aspas. E aí, tá suficiente agora? Com base nesses comentários feitos por eruditos protestantes, vemos que existe grande consenso entre tais de que o tratamento a um excomungado ou desassociado inclua o fim de toda comunicação e associação com tal, assim como as testemunhas de Jeová ensinam e praticam. Portanto, fica claro que a própria teologia protestante ensina exatamente aquilo que as testemunhas de Jeová ensinam e praticam quanto à desassociação. É o fim de qualquer comunicação civil do pecador não arrependido com a congregação. É claro que, no momento em que o pecador mudar sua conduta e reajustá-la ao padrão cristão, ou à moral cristã, ele será readmitido à congregação, conforme o próprio apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios.